nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse adoecer e esse encarceramento da alma, que nós, de alguma forma, muitas vezes, nos encarceramos, ou ainda somos encarcerados. Estejamos doentes, fisicamente ou não, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Mas, de alguma forma, nós, muitas vezes, nos encarceramos. Então, nessa literatura, O Cérebro Trino, de Décio Andoli, ele diz o novo prisma do adoecer. Se aquilo que sinto, que penso e sinto é capaz de gerar sintomas, sinais, doenças ou cura, não há como fugir da realidade que se impõe. A mente influencia o funcionamento das células. Como? Como seria esse movimento, esse funcionamento? Nós sabemos que as células são os tijolos do nosso corpo. Então, elas se agrupam, formam tecido, formam órgãos, formam tecidos, formam o organismo. Então, nesse agrupamento das células, nesse movimento celular, nós vamos compreender essa dinâmica. Porque se as células, o poder dos nossos pensamentos, se o que eu penso, porque quem pensa é o espírito, nós pensamos, a nossa casa mental é justamente por onde forma os pensamentos, é a base do pensamento. E se o pensamento, se eu começo a me afligir, ou me fixar numa coisa, nas coisas destruidoras, negativas, por exemplo, nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu me encarrego de fixar o meu pensamento nas coisas positivas, no construtivo, minhas células vão se harmonizando, vão se proliferando harmonicamente, sem fazer sintoma. O meu sistema imunológico, ele vai estar ativo, que vai desconstruir algum nódulo, algum tumor que essas células, ou vai destruir, na verdade, as células cancerígenas, as células doentes. Mas se eu fixo o meu pensamento no destrutivo, na raiva, no ódio, no ressentimento, no medo, fico na angústia, então essas células, elas vão se proliferando com uma fragilidade e o nosso sistema imunológico fica baixo. Então, qualquer desorganização, uma bactéria, uma virose, a gente está passando e como uma esponja, e absorvendo. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, a gente vai ver mais lá na frente, está fragilizado. E as células que estão adoecidas, ele não consegue destruir essas células. E elas começam a se reproduzir. E, muitas vezes, até formar tumores. Então, é muito importante nós estarmos sempre atentos ao nosso, porque nós pensamos, sentimos, mas esses dois, pensamentos e sentimentos, eu preciso, para que esses dois hajam, eu preciso da vontade. Então,
a vontade vai me ajudar a construir ou desconstruir esses pensamentos negativos. É a ação da vontade. Kant é um filósofo que é seguidor de Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e ele diz: o que adoece o homem é o pensar, o sentir, o falar e o agir. Então, é uma cadeia. E nós começamos a nos apodrecer internamente. Apodrecemos o nosso interior. Então, é muito importante que nós tenhamos essa vigilância conosco mesmo, com os nossos pensamentos, educando os nossos pensamentos, educando os nossos sentimentos. Nós podemos educá-los. Nós podemos educá-los. Nós podemos ressignificá-los. Nós podemos transformá-lo. Tudo está em nós. E nós somos donos disso, desses atributos. Então, nós temos esse poder e esse dever, com um olhar carinhoso para cada um de nós, para fazermos esse movimento, através da nossa vontade, esse movimento de desconstrução do velho que ainda há dentro de nós. Adoeci por quê? E aí entra a ciência acadêmica. A psicossomática afirma que adoecemos porque precisamos adoecer. Há razões, mesmo que inconscientes, que nos fazem adoecer. Fuga, dificuldade de expressar emoções, estresse, necessidade de ter atenção, culpa, ou seja, são as faltas afetivas que nós trazemos, que há em cada um de nós, de alguma forma, em algum nível, que nos leva a essa dificuldade. A dificuldade, tem pessoas que se sufocam muito, que guardam muito. Os desconfortos, claro que a gente não pode sair externando nas pessoas, mas a gente precisa cuidar. Existem os profissionais de saúde, até conversar com uma amiga de confiança, mas tem pessoas que é muito fechada. E esse fechamento vai causar, de alguma forma, um grito no corpo, através do sintoma, que é o sintoma. Aí vem o estresse do dia a dia que todos nós temos. Às vezes, um estresse traumático, a perda de um ente querido, um estresse traumático. E a pessoa, em vez de cuidar desse estresse com um profissional de saúde, não, dá para eu levar. A doutrina espírita nos ajuda muito nisso, nesses aspectos todos. Mas nós precisamos também recorrer aos profissionais da área de saúde para sermos ajudados. Necessidade de ter atenção ocupa. Essa necessidade de ter atenção é justamente uma falta afetiva. Eu preciso ser vista. Eu preciso que alguém me veja. É aquela pessoa que, onde chega, eu preciso ser vista. Eu preciso que alguém me dê atenção. Então, tudo isso guardado, a culpa, que é um sentimento pesado, que é a raiva de si mesmo. Então, tudo isso acumulando em nosso psiquismo gera sintoma. O corpo não suporta, grita. Graças a Deus que o corpo grita. Como ele diz aqui. Afirmo que precisamos adoecer. Precisamos expurgar o que há em nós. O que está arquivado em nosso psiquismo.
arquivado com várias, e acima com várias camadas. Então, nós precisamos cada vez mais cuidar de nós mesmos, para termos a condição de cuidar do outro, para termos a condição de ajudar o outro. Precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, emocional, orgânica, para termos cuidado de desenvolver as nossas atribuições, as nossas tarefas. As doenças podem ser divididas, segundo o seu aspecto, em grau de manifestações em 3 níveis. As doenças espirituais. O que é a doença espiritual? É justamente essa casa mental desorganizada, esse psiquismo desestruturado. Esse psiquismo abafado, contido, retendo muito lixo. Então, é justamente as doenças espirituais. A doença perispiritual. As doenças perispirituais são expressas. O perispírito é por onde nós expressamos essa doença, porque ele está interligado entre o espírito e o corpo físico, nessa vestimenta. E aí, depois passa para o físico. Então, começa no espírito, passa para o perispírito e responde no físico, no orgânico. É uma cadeia. Como em nós, tudo é interligado, não tem nada separado. E por termos essa interligação, é que o todo adoece. O todo adoece. Não, às vezes a gente está com um órgão comprometido, um fígado, precisando de tomar. Tem pessoas que precisam de tomar medicação para o fígado. Mas no fígado, organicamente, não tem nada. Organicamente, o fígado não tem nada. Não tem gordura, não tem nada. Não tem lesão, não tem nada. É uma questão energética. É uma questão energética. Por isso, aí é onde entra o trabalho da homeopatia. Não estou dizendo com isso que a medicina alopática não tem seu valor. Tem sim, muito valor. Todos nós precisamos dela. E todos nós precisamos fazer as nossas avaliações, as nossas prevenções. Mas a homeopatia, como é que a homeopatia trabalha? Nos corpos sutis. Nos corpos sutis. Por isso que a gente diz, o efeito da homeopatia, a gente diz, não, é assim mesmo. Da homeopatia é de dentro para fora. Enquanto nós, quando sentimos uma coceirinha, passamos um cremezinho antialérgico para melhorar a pele, ou passar aquela coceirinha, não passa. Ela entra novamente e vai desencadear um sintoma de outra forma. E daí vem a importância da homeopatia. Eu, particularmente, valido muito a homeopatia, mas não descarto a alopatia. Faço minhas avaliações, porque todos nós precisamos da alopatia, e é importantíssima. E Samuel Hahnemann, ele dizia, a gente precisa tratar o doente e não somente a doença, que é o que a gente faz no dia a dia. A gente trata a doença, quando precisamos tratar o todo. O todo. O doente. Aí vem a fisiologia do pensamento. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Mais uma vez, Kant, o filósofo, ele diz o seguinte, que
a fisiologia do pensar passa pela forma como nós vamos sentir, pela forma como nós vamos perceber. E ele diz, precisamos sair da forma desorganizada de perceber, de sentir, a forma desorganizada das sensações, dos estímulos, da concepção, da percepção, e ir para a forma organizada dos estímulos, da concepção, da percepção. E aí, vejamos o movimento da fisiologia do pensamento. Como se forma o pensamento. Então, nós temos os receptores, que são os olhos e os ouvidos. Então, ao olharmos uma paisagem, nós vamos formatar uma ideia. Nós vamos ter uma ideia. Essa paisagem ou vai nos fazer bem, ou vai nos deixar desorganizado. Mas estou vendo. Então, o que eu vejo, o que eu estou vendo aqui agora, o que os meus olhos físicos ou olhos mentais, que às vezes aqui eu estou usando os meus olhos físicos, vendo todos vocês. Mas tem momentos que nós usamos os olhos mentais, nós fechamos os olhos, ficamos numa mentalização de uma paisagem, de um rio, do mar. Então, tudo isso contribui. E aí, essa formatação que eu faço, o meu cérebro os meus olhos ou os meus ouvidos vão enviar o impulso, a mensagem para o cérebro. O cérebro recebe e repassa para o sistema nervoso central, para o sistema glandular, o sistema muscular, que passa para o corpo físico, é onde nós sentimos, passa para o corpo físico, vem para o perispírito, até chegar ao espírito, aí forma-se o pensamento. Então, a forma como nós vemos as coisas vai dar esse formato ao nosso pensamento. A forma como nós ouvimos, por exemplo, estávamos aqui ouvindo essas belas músicas. Então, nós estávamos enviando impulsos, enviando mensagem para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central, para todos os nossos sistemas, glandular, muscular, para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito e até chegar ao nosso espírito. Mas como? Que mensagem é essa que nós enviamos, que nós emitimos, que formatou esse pensamento? Porque quem pensa é o espírito. Um pensamento nobre, pensamento de tranquilidade, de amor, de gratidão, de devotamento. Ao passo que, quando nós escutamos muito barulho, algo que nos incomoda, a mensagem é contrária, mas ela tem o mesmo percurso. Então, nós precisamos desses dois receptores, olhos, ouvido, para formar esse pensamento, para estimular, que vai nos estimular esse pensamento. A forma como nós vamos ver faz a diferença. As funções da dor. Então, a limpeza perispiritual. Ou seja, na dor há uma drenagem do que está dentro de nós. Essa limpeza perispirítica é muito importante. Se o nosso perispírito está sendo
limpo, harmonizado, organizado, lapidado, essa resposta positiva vai responder no meu corpo, que vai responder também no meu espírito. Correções dos abusos, as funções da dor. Muitas vezes é preciso irmos para a dor, para corrigir em nós determinados hábitos, determinados vícios. Às vezes precisamos, ou na maioria das vezes, porque infelizmente, dada a nossa condição ainda de espíritos ainda tão atrasados, quando eu digo atrasado é na questão espiritual mesmo e moral, intelectual, eu sei que todos nós estamos a 1000 por hora, todos nós. Mas nós precisamos dessas correções, desse movimento para lapidar. Educação moral do ser, também muitas vezes só vai para essa moralização quando está na dor, quando vem a dor. Promoção da evolução. Então, veja os caminhos. A limpeza perispirítica, a correção dos abusos, dos vícios, da maledicência, muitas vezes, porque a maledicência nos faz mal, quer falar do outro. A correção do nosso egoísmo. Usar a humildade, usar o bom senso, que são ótimas virtudes, que são virtudes nobres, e todos nós temos. Precisamos agir, precisamos deixar que esses sentimentos ajam em nós, tenham uma ação. Educação moral do ser. Nós muitas vezes precisamos para nos moralizar mais, moralizar aquele item, aquela situação, aquela forma como eu ajo em determinada situação. Eu preciso me organizar. E a promoção da evolução. Então, a dor, ela nos leva para esse caminho da evolução, se nós pudermos, que é o nosso dever, vivermos essa dor com resiliência, com resignação, com gratidão. É muito difícil a gente agradecer na dor, mas nós precisamos fazer isso. Com gratidão, com a certeza de que o Cristo não nos desampara. Com a certeza de que algo vai me transformar. Algo de positivo essa dor vai deixar em mim. Alguma mensagem, alguma mudança na minha conduta ética, moral. Eu preciso fazer, estar atento. Mas, para isso, nós precisamos dessa atenção nesse movimento interno. Portamos manchas na alma, marcas indeléveis registradas em nosso inconsciente, consequente às faltas e males do passado contra a lei de Deus. As doenças, em última análise, são traumas de natureza espiritual, que trazemos impregnadas em nossos tecidos sutis. Quem está dizendo isso é Samuel Hellman, o pai da homeopatia. E aí ele diz, tais nódoas foi por ele denominada psoura. Que é a psoura? É justamente essa irritação na pele, esse expurgo. Tem uma doença que todos nós conhecemos, que é de fundo emocional, que é psoríase. E quando nós tratamos a psoríase só o externo, a parte externa, ela vai desencadear, procurar caminho para sair de outra forma, em outro sintoma. Então, nós precisamos tratar a parte externa, mas principalmente a interna. E ele chama a psoríase, para Samuel Hellman, são miasmas. São miasmas. E é justamente esses miasmas
miasmas que levam ao adoecimento. E daí nós compreendemos, mais uma vez, quando ele diz aqui, impregnados em nossos tecidos sutis, compreendemos a eficácia e a forma como a homeopatia trabalha nos corpos sutis. As almas fracas, aí é Leon Denis. E as almas fracas, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmo. As almas fortes podem oferecer compensação de ideal, deixando o espírito livre voo de suas aspirações, até o ponto de esquecer sofrimentos físicos. Leon Denis diz que foi preciso, que foi através da fome, lá no passado, dos animais ferozes, do medo das aglomerações, que o ser humano começou a entrar em contato, a interagir com os outros. Então, nessas situações de fome, de calamidade, de situações degeneradas, de situações difíceis, que eles se agruparam uns com os outros, com os mesmos em comuns, com os mesmos sintomas, com as mesmas necessidades em comuns. E aí formavam os grupos. Quando ele diz aqui almas fracas, a doença ensina a paciência. Justamente, somos nós que precisamos ainda dessa dor para lapidar, para nos organizar muitas vezes, para nos levar ao novo. E as almas fortes são essas pessoas, são as almas que suportam um Chico Xavier, não é? que tinha seus comprometimentos de saúde, mas alma forte, em nenhum momento brigava com a doença, o que nós muitas vezes fazemos. Brigamos com a doença, brigamos com o remédio que o médico passa para nós. Que não precisamos fazer isso, não devemos. Energia mental e somatizações. E aí, ali o Cerqueira, ele fala das pesquisas científicas na área da psiconeuroimunologia. Neuroimunologia. Então, a psiconeuroimunologia, ela faz esse intercâmbio, ela estuda o psiquismo, a neurologia e a imunologia. Ou seja, ela faz um estudo nessas três esferas, compreendendo que se o psiquismo está doente, se o espírito está doente, vai responder no corpo. A energia produzida na mente do espírito. Então, essa energia, gente, o pensamento é matéria em movimento. O pensamento plasma o que nós imaginamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, plasma, porque é matéria. E ali, como falamos lá no início na fisiologia do pensamento, vai nesses caminhos e deixa-nos doentes. Aí ele vem e fala da dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Dor evolução. Como é essa dor evolução? A dor evolução é a dor de fora para dentro. É a dor que muitas vezes, através da perda de um ente querido, a perda de um emprego. Então, essa dor evolução é uma dor que muitas vezes nos leva, por isso que é dor evolução. Porque se nós estivermos atentos a ela, que movimento, o que é que ela está querendo nos dizer, então nós vamos evoluir, nós vamos tirar algo de positivo, nós vamos sair desse caminho tortuoso e ir para um caminho edificante. Essa é a dor evolução. E a dor expiação? A dor expiação é de dentro, porque também essa dor evolução pode vir através de doença também.
de uma doença. A dor expiação é de dentro para fora. É o que eu trago armazenado no meu psiquismo, no meu perispírito. Eu trago armazenado. Então, eu preciso expiar. E aí, como é que eu vou expiar? Reclamando, murmurando, na raiva? Não. Eu preciso expiar com resiliência. E aí, essa dor, expiação, muitas vezes elas vêm em forma de doenças congênitas, de transtornos emocionais. Então, o câncer e outras doenças está nessa dor expiação. Essa dor expiação. E a dor auxílio, qual é essa dor auxílio? Tem dor auxílio? Tem. Nós, nesse livro que nós estamos estudando, Os Mensageiros, tem alguns casos. Os espíritos que fizeram que receberam as instruções no mundo espiritual para desempenhar tal fato, tal coisa na sua reencarnação. Quando chega aqui no plano material, o externo, o material, eles começam a ser atraídos e esquecem o planejamento que foi feito lá no mundo espiritual antes dele reencarnar. E aí começa a se desvirtuar. Então, essa do auxílio vem justamente para levar a gente para um caminho, para a gente reconhecer as nossas faltas. Fizemos lá, mas aqui, nessa existência, já temos uma oportunidade de ir corrigindo alguma coisa. Mas a gente, como nós ficamos desconectados conosco mesmo, então, o material, o mundano vai me atrair. E, como exemplo, na dor auxílio, nessa mesma literatura, homeopatia e espiritismo, eles são vários autores, eles dizem que, por exemplo, uma professora, quando ela agenda com seus alunos uma prova, ela está, de alguma forma, incentivando, motivando, levando esses alunos a estudar. Então, é uma dor auxílio. Às vezes, um filho que a gente se confronta muito. E, muitas vezes, esse filho vai embora, ou adoece, ou a gente adoece. E esse filho que nós nos confrontávamos muito é quem vem cuidar de mim. Então, foi preciso essa dor em mim para que eu pudesse ver esse filho de uma outra forma, com um olhar mais humano, com um olhar de mãe mesmo, com um olhar acolhedor. Ou o filho vai embora e a gente fica. A dor da saudade é imensa, mas foi preciso ele ir embora para se construir e também para que eu pudesse entrar em contato com essa dor da saudade e aceitar esse filho como ele é. Então, essa é a dor auxílio. Não medir esforços para aquisição de saúde mediante a consciência. Então, Joana de Ângeles, quando ela faz, e ela mesma cita na questão 902 do Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E os mentores respondem, praticar a abnegação. Com esses esforços, desfrutar-se-á de consciência, saúde e paz. Nós vivemos ainda a consciência de sono. Então, quando nós despertarmos a nossa consciência para esse alto amor, para esse cuidado com o nosso interior, para esse cuidado com o que nós pensamos, sentimos, falamos, para esse cuidado com o meu agir, nós certamente não vamos precisar mais adoecer. Nós certamente vamos entrar nessa consciência, vamos estar com a nossa consciência ativa,
E nesse movimento consciencial, eu posso separar, eu posso escolher o que é melhor para mim. Conectar-se com o seu Cristo interno. Vós sois o sal da terra. Vejamos, o que é o sal da terra? Qual o simbolismo do sal da terra? O sal, se colocado em alta quantidade, além daquela comida naquele momento, que colocamos o sal, em dosagem alta, ele vai deixar a comida desagradável. Então, o sal da terra, o que é esse sal da terra trazendo para nós? É a nossa conduta aqui no plano material. É como nós vamos nos conduzir enquanto filhos de Deus. É a nossa harmonização, a nossa estrutura emocional, a nossa evolução espiritual, a forma como nós vamos agir com os acontecimentos. Então, esse sal da terra, na dosagem regular, na dosagem necessária para burilar todos os miasmas, todos os desacertos, todas as querelas internas que todos nós temos. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter esse olhar para cada um de nós, para sairmos desse encarceramento e deixar a nossa alma livre, no amor, na vontade, na fé, na gratidão, reconhecendo que Jesus está sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus.